Se tá ruim pra você, imagina para esse motorista de aplicativo que foi preso ao tentar entregar um objeto para a delegada. Gente, esse vídeo aqui, ele tá viralizando na internet. Me marcaram nesse vídeo e eu quero fazer a reação junto com vocês aqui dos fatos que ocorreu nesse vídeo aqui. Eu já fui motorista de aplicativo e a gente já passou por algumas situações um pouco complexa também, né? Então a gente vai ver o que esse motorista passou para tentar entender por que ele foi preso, né? Qual a situação, o que gerou ali essa abordagem, porque ele foi tentar entregar um objeto e foi preso. É muito complicado, mas vamos analisar junto essa situação. Mas antes eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha. Pessoal, é importante demais vocês deixar um comentário aqui no vídeo para o YouTube ele entender que esse vídeo é relevante e mande para mais pessoas. Conto com o apoio de vocês. Então vamos lá, sem enrolação, ver esse vídeo aí e tentar entender um pouquinho dos fatos que ocorreu com esse motorista de aplicativo. Pessoal, quero fazer um adendo aqui no vídeo. Diversas vezes eu falei que ele foi preso. Na verdade, ele não foi preso. Ele somente foi conduzido até a delegacia para poder prestar os esclarecimentos dos fatos. Também falei que a delegada deu voz de prisão para ele. E, na verdade, quem deu voz de prisão foi os policiais que a delegada solicitou para estar ali presente. Um motorista de aplicativo, ele acabou detido depois de tentar devolver um notebook que foi esquecido por uma passageira. Conforme o relato aqui do inicial do repórter, ele foi tentar entregar o notebook que foi esquecido por uma passageira. Então o pontapé inicial é esse. Agora a gente vai entender o porquê que ele foi preso. Tá aí o notebook. O problema é que, segundo o relato, essa passageira seria uma delegada da Polícia Federal. Aí já começa a entender um pouquinho, ou seja, é uma delegada, né? Então é uma pessoa ali que já tem um alto escalão ali, então é um pouquinho complexo, né? Mas se ele foi devolver o notebook, qual foi o motivo da apreensão, de prender ele ali? Tudo bem, é uma delegada, ela tem os motivos dela, mas a gente precisa entender o porquê, né? Por que ela deu voz de prisão para ele ao tentar ali entregar o notebook? Será que ele tentou ali fazer o que? Mexeu no equipamento? Se ele olhou o equipamento, fuçou o equipamento e ele deu voz de prisão? Vamos ver aqui. Aí o caso aconteceu ali no aeroporto. O motorista voltou ao local para fazer a devolução e pediu o pagamento da corrida de volta. Com certeza, sim. Se ele está devolvendo, ela precisa pagar o tempo, né? O percurso que ele percorreu. Quando eu trabalhava de aplicativo, já aconteceu comigo isso aí. A pessoa esqueceu um objeto e a gente ia entregar e a pessoa dava um valor pra gente. Inclusive, no próprio aplicativo tem esse recurso da pessoa notificar o aplicativo vai lá e estipula um valor para a pessoa pagar. Pode ser também que o próprio motorista também negocia com a pessoa, não sei, entregar de graça, às vezes ele tá próximo ali do local, certo? Então, até aí tá assim bem tranquilo, mas se ele foi devolver, por que prendeu ele? Enfim, vamos lá. Né? Para devolver o aparelho, com a recusa dessa passageira, a situação saiu do controle e ele foi levado... Ah, tá. Então, assim, ele solicitou um valor e ela recusou a fazer o pagamento. Pelo que eu estou entendendo, é isso aí. Ela recusou a fazer o pagamento porque ele solicitou um valor para ela. Tá até a mensagem aqui. Eu vou dar uma lida na mensagem que ela colocou. Vou mostrar aqui para vocês a conversa que eles tiveram ali na questão da devolução. Tá chegando, possivelmente ela que perguntou. Tô no eixo ainda. A lei trata da devolução de objeto, né, permitido no Brasil no Código Civil, artigo 1233, 1234, que obriga quem achar o objeto a restituir o dono ou entregar à autoridade, sendo que a pessoa tem o dever de agir para devolver o bem e entregá-lo à polícia, com o direito da recompensa de 5% sobre o valor. Aí ela falou que tá certo, tô esperando. Você chega quando? Então aqui, a princípio aqui, ela conversou com ele pelo telefone, certo? Conversou com ele pelo telefone e falou assim, não, beleza, a lei, ela permite isso aí, de você cobrar uma taxa, beleza, eu vou pagar, certo? E aí, mandou prender por quê? Se ela concordou em pagar para ele
o valor conforme define a lei, que ele relatou aí para ela, né? Então eles entraram em negociação. Para a delegacia, foi interrogado. Aqui vai ser o relato dele aqui, porque ele foi levado para a delegacia e ele foi interrogado sobre esse assunto. Ou seja, deu voz de prisão para ele e aí ele vai relatar aqui na reportagem esse momento que ele teve ali, que gera um estresse na pessoa, gera um desgaste na pessoa. Então ele vai relatar ali o que aconteceu quando ela deu voz de prisão pra ele e levou ele pra delegacia. Eu deixei ela lá, assim, peguei outra corrida e aí ela me ligou. Eu tava com outro passageiro, o passageiro falou, Pedro, tem uma pasta aqui. Eu falei, rapaz, não é minha, deve ser da passageira que esqueceu. Então ele tá relatando o fato, o que aconteceu. No momento ele pegou ela, levou até o local e ali ela ligou pra ele porque esqueceu o objeto. Ele falou, não, realmente esqueceu o objeto aqui. E eles começaram a conversar. Guardei lá no meu banco. Ela me liga 1, 2. Aí eu paro o carro e atendo. Falo, Ela falou, Pedro, tem um notebook aqui. Tem um notebook que eu esqueci aí no seu carro. Eu falei, realmente tem. Tirei uma foto, né, pra mostrar pra ela. E nisso eu falei pra ela, eu vou demorar uns 25 minutos pra chegar aí, porque eu tô numa corrida, pra mim voltar, vai demorar um pouco. Realmente, pelo que eu percebi aqui, ele tava um pouco distante dela, então ele informou, vou demorar um pouco, né? E será que ela pensou que ele não ia devolver, por isso ela chamou a polícia, alguma coisa assim, por ela ser delegada de polícia? Eu vou te cobrar uma taxa de R$50 aí. Ah, tá, então aí ele relatou pra ela que ia cobrar uma taxa de R$50. Assim, pelo valor que ele cobrou, é um valor aceitável, né, gente? R$50, dependendo do notebook que ela tem, se você colocar 5%, vai dar mais do que R$50. Então foi um valor bacana, foi um valor bem simbólico ali, né, só para cobrir a corrida dele. Pra mim voltar aí, que é um preço de uma viagem, é um preço do meu deslocamento, só pra mim se deslocar. Ela, não, isso é um absurdo, isso é extorsão. Ah, entendi. Então, quando ele falou sobre o valor, ela já acusou ele de extorsão, que ele estava extorquindo ela. Ah, entendi. Então assim, por isso que ela deu voz de prisão para ele, que ela falou assim, não, você tá me extorquindo, você tem que me devolver o objeto de graça. Será que na lei não tá conforme ele falou ali? Né, o que você tá fazendo é extorsão, e desligou o telefone na minha cara. Aí logo em sequência eu continuei viagem, ela ligou de novo. Eu parei o carro e atendi, falei, ela falou, Pedro, eu sou delegado da federal, o notebook é federal, e você tem que deixar aqui pra mim aqui, senão eu vou acionar 2 viaturas pra te buscar aí. Aí o negócio ficou tenso agora, porque até então eles não tinham entrado em negociação, né? Segundo ele aqui, eles parece que entrou numa discussão ali no telefone. E ele, tipo, meio que, não tô nem aí pra você esqueceu aqui, o problema é seu. E aí desligou, não sei, parece que foi ela que desligou, alguma coisa desse tipo. E ali ela retornou a ligação ali, né, pra ele ali, ele foi e atendeu pra poder tentar resolver a situação. Cara, é bem complexa essa situação, tá bem tensa isso, bem tensa essa situação. Né? Porque eu acho assim que, no meu ponto de vista aqui, como, digamos, motorista de aplicativo, eu buscaria um jeito de devolver pra ela, tá? É claro que a gente cobraria uma taxa para poder devolver, não, com certeza. Se ela não tivesse condição de pagar aquela taxa por algum motivo, simplesmente eu passava meu endereço para ela e falava assim, então faz o seguinte, já que eu não tenho como te devolver, você não quer pagar, ou eu deixo na polícia, né? Deixo na polícia, ou eu deixo na minha casa e você vai lá e busca. Tá resolvido. Mas me parece que quando ela falou que ela era da polícia, o negócio ficou bem tenso ali para ele. É bem tensa a situação ali, e aí me parece que foi nessa hora que ele foi devolver, né? Ele falou assim, o trem vai ficar o caldo vai engrossar pro meu lado aqui e eu vou devolver esse negócio que eu não quero ser preso. Mexer com polícia é complicado, a autoridade, tem que respeitar a autoridade, enfim. Vamos lá dar continuidade para ver o desfecho dessa situação. Se levar preso. Você já ficou preocupado? Eu já fiquei com medo, realmente fiquei com medo. Falei, cara, realmente o caso é sério. É de ficar com medo mesmo, com certeza. Só de estar fazendo a reação, eu já tô com medo pra ele. Vou deixar lá. E eu deixei lá. Na hora que eu cheguei lá, eu mandei mensagem pra ela pelo aplicativo, né? De mensagens. E nisso ela falou assim, Pedro, tô aqui em tal lugar. Cheguei lá, quando eu fui entregar pra ela, os agentes me abordaram, né? E perguntou o que tá acontecendo aí. Eu falei, cara, eu tô entregando pra ela o notebook. Aí eles, não, isso aí é estelionatário, isso aí é extorsão. O que você tá fazendo com a delegada é extorsão. Eu falei, não é. Não teve nem chance de se defender. Não é. Eu falei, cara, eu sou trabalhador, não sou vagabundo, tô devolvendo. Caramba, então, ou seja,
quando ela solicitou para ele, combinou com ele para poder devolver o equipamento, ela já acionou a polícia, né? Então, pelo que eu entendi, ou seja, ela falou assim, não, você tá me extorquindo, então vem cá. Vem aqui que eu tô te esperando, vem aqui, vamos, eu vou te pagar, pode ficar tranquilo. E ali, gente, ele pegou e foi, aí chegou lá, a polícia tava lá esperando ele, agarrou ele ali e falou, você tá extorquindo a delegada, e papai, bebê, o trem deu o caldo, engrossou realmente pra ele. Aí eles pegaram e me arrastaram, um pegaram agora minha camisa, um pelo braço, um pela alça da minha calça, me arrastando pelo aeroporto. Os caras foi bruto. Segundo o que ele tá relatando, os policiais foram um pouquinho agressivos com ele ali, no sentido de abordar ele, né, pra poder questionar ele o que estava acontecendo e conduzir ele até a delegacia. Eu perguntei pra eles, eles identificaram, puxaram a arma, um distintivo, que é a Polícia Federal. E me levaram. Aí falou assim, cara, eu sou trabalhador, tem 4 anos que eu trabalho nisso aqui, nunca tive problema. Cara, olha o BO que ele arrumou pra vida dele. Perdeu o dia. Cara, aí o camarada perdeu o dia dele de trabalho por conta da devolução do equipamento. Vai pra delegacia, aí vai poder prestar esclarecimento. Acabou o dia do cara e com certeza depois aí ele não vai nem trabalhar. Já calça até dizendo, eu mesmo não voltaria a trabalhar não, eu já ia pra casa, deu tudo ruim, eu vou pra casa descansar, porque senão pode ficar pior, né? Não tá nada que tá ruim que não possa piorar. Mas enfim, gente, é bem, a gente ri assim pela situação, não rindo da situação em si, né? Mas é bem complicado, gente, o trem, o negócio é tenso mesmo, como diz o mineiro, o trem é feio. O que dá pra entender aqui? Levou ele, conduziu ele para a delegacia para ele prestar o depoimento dele ali, os relatos do que tinha acontecido. E aí vamos ver o que no decorrer aí dessa reportagem, o que aconteceu. Entendeu? Tô cobrando só a minha taxa de locação. Ele, não, isso aí é extorsão. Eu falei, não, cara, não é, eu tô amparado pela lei, né, do artigo civil lá, do Código Civil, tô amparado. Então não é estelionato, não é a extorsão. E nisso me levaram para dentro da Polícia Federal. Eu sempre falo o seguinte, a plataforma, ela tem ali alguns recursos. Às vezes, quando você quer dar o jeitinho brasileiro, como o pessoal fala, o jeitinho, moço, dá ruim, tá? O mais correto é você falar para a pessoa o seguinte, no aplicativo tem um recurso para devolução de objetos perdidos. E aí, no próprio aplicativo, ele vai ali fazer esse trâmite todo e aí vai gerar a viagem para você entregar. Então, se ele seguisse pelo próprio aplicativo, às vezes ele quis fazer tipo assim, o meu entender, se ela ir pelo aplicativo, vai cobrar um valor alto para ela. Aí ele talvez quis fazer uma boa ação, não, uma delegada, tal, e PPP se apresentou ali, o que eu vou fazer? Vou negociar com ela um valor mais barato, porque talvez o aplicativo cobre um valor mais alto e aí tá tudo certo. O meu ponto de vista, o que eu estou imaginando, né, como pessoa que já trabalhou com aplicativo. Mas o problema tá aí. Quando você vai fazer de uma forma que tá fora dos requisitos ali, das políticas do aplicativo, pode gerar essas consequências aí, pode aí trazer um transtorno muito grande aí para sua vida. Então, eu acho que ele quis fazer isso aí, é o meu ponto de vista, e acabou dando ruim para ele aí. Agora, mesmo assim, você explicando para os agentes, você foi levado para a superintendência. E lá, o que o delegado da Polícia Federal disse para você? E nisso lá, o delegado, o escrivão relatou alguns fatos que aconteceu, né? Me perguntou, eu expliquei para ele. E nisso o delegado falou, Pedro, tá havendo um equívoco aqui. Tanto da parte do delegado, tanto da parte dos agentes. Você não tá cobrando 5% do bem que é o certo de se cobrar, tá amparado pelo Código Civil, mas não, tá cobrando 50 reais para se deslocar, né? O próprio delegado, segundo ele, o que ele relata aqui, o próprio delegado falou assim, você está cobrando um valor abaixo do que a lei garante você cobrar. Então o próprio delegado, ele trouxe essa informação para ele. Ou seja, tá tendo equívoco aqui. Ou seja, não precisava nem ter prendido você, porque talvez você fez algo bom para a delegada. A gente, assim, não dá para poder detalhar muito, porque no calor do estresse ali, às vezes alguém pode falar alguma coisa, ofender, a delegada pode ter estressado por alguma coisa, até mesmo pela própria preocupação do equipamento ser um equipamento ali que tem informações sigilosas, informações importantes.
Então gerou esse estresse aí todo. Mas é muito complexo. Eu vou falar pra você, a vida do motorista de aplicativo não é fácil, não é fácil. A gente vê alguns vídeos de algumas pessoas relatando algumas situações. É muito complexo, gente, muito complexo. Eu já passei por situações de levar pessoas, cara, que eu vou falar pra você, não é fácil, não é fácil. Daqui a pouco tentar ver o vídeo aqui, eu vou contar uma história aqui pra vocês que aconteceu comigo. Eu fiquei chateado pra caramba, mas que você vai fazer o quê? Cara, você vai estressar, bola pra frente, cara. Infelizmente, né, a gente tem que buscar um autocontrole, porque às vezes você pode se prejudicar ao ficar nervoso ali em alguma situação. Vamos ver o término da reportagem aqui pra gente finalizar esse vídeo aqui. Ou seja, na história toda, você não cobrou sobre o bem que ela esqueceu, que é o notebook. Cobrou só uma taxa de deslocamento. Exatamente, que é meu gasto, né? Gasto com combustível, gasto com meu tempo. Lá ali eu pude estar perdendo outras corridas. Eu cobrei essa taxa só pra isso, né? E nisso, assim, igual eu falei, igual eu tava conversando com o meu advogado, né? E isso pra mim me tratou como uma pessoa... Eu fiquei vulnerável naquele momento, né? Sem saber o que fazer, né? Eu tava trabalhando ontem e eu andando na rua, eu vi uma viatura, eu ficava com medo. Caramba, você vê que afetou ele mesmo psicologicamente, né? Segundo o que ele passou ali, a hora ele tá dirigindo, né? Fazendo sua corrida, passa por uma viatura e o cara já treme todinho. É complicado. Esse caso está sendo investigado, né? Ou seja, está ouvindo as partes, está vendo o que está acontecendo. Ou seja, a gente não sabe aqui o que realmente aconteceu no contexto geral. Será se a fala da delegada está certa, se teve alguma situação ali que deixou ela estressada. Ou seja, os dois foram ouvidos, está sendo investigado. Está sendo investigado esse caso aqui. Depois a gente pode até colocar nos comentários aqui qual foi, se a gente ter acesso, né, qual foi ali o resultado dessa situação. Mas enfim, gente, ser motorista de aplicativo não é fácil, é muito complicado, o cara tem que ter um autocontrole, tem muitos riscos, a pessoa ser assaltada, a pessoa xinga, a pessoa suja seu carro, é muito complexo, é muito assim complicado. Vou contar uma situação bem simples que aconteceu comigo, onde eu tive que ter um controle emocional ali para mim também não ficar chateado. Eu fui buscar um passageiro que me solicitou a corrida, então cheguei no local, quando eu percebi, era um casal, tá? Um homem e uma mulher, e eles eram surdos, e o que acontece? Até então tudo bem, né? Como eu não tenho assim, não consigo falar, né, em libras e tal, prossegui a viagem e fui, certo? Seguindo o itinerário ali certinho. Eu não ia conseguir conversar ou falar alguma coisa com eles, né? Porque eu não tenho essa capacidade para poder dialogar ali ou perguntar alguma coisa. Seguir a viagem, seguir a rota. E beleza, no decorrer da viagem ali, eu comecei a perceber lá no fundo do carro uma movimentação estranha e uma risada e eles agitados ali rindo. E eu falei assim, tá estranho. Quando eu dirigia de aplicativo, eu evitava o máximo olhar no retrovisor, para a pessoa não se sentir desconfortável ou até mesmo constrangida. Então dificilmente eu olhava no retrovisor ali traseiro, para olhar para a pessoa, enfim. Aí só que eu me senti desconfortável naquela situação, que uma risaiada, rindo, e aquele batedor. E aí eu falei assim, não, eu vou olhar para trás, sabe o que tá acontecendo? Na hora que eu olhei, gente, vocês acreditam que o miserável, ele tinha tirado o sapato e tinha colocado o pé dele próximo de mim, aqui, gente. Tipo assim, querendo dizer, quase derruba a câmera aqui, querendo dizer, fica sentindo meu chulé aí. Nossa, gente, pensa no camarada que ficou nervoso. Aí o que eu fiz? Eu parei o carro e virei pra eles e fiz, né? Tipo assim, o que foi, né? Aí acuou, ficou lá atrás. Eu pensei sinceramente de parar o carro e mandar ele sair fora. Desce do meu carro, sabe? Fiquei nervoso demais. Só que era de madrugada, gente, sabe? E assim, uma coisa que eu busco ter empatia com as pessoas. Por mais que eles fizeram aquilo ali comigo, fizeram aquela brincadeira, né, do jeito deles ali. E o que eu fiz? Cara, eu falei assim, moço, eu vou deixar esse casal aqui
correndo um risco, eu vou fazer, e pode acontecer alguma coisa com eles, e quer queira que não, a gente se torna, entre aspas, responsável por aqueles passageiros. Quer queira que não, se torna responsável. O que eu fiz? Chateado pra caramba, nervoso, fiz o seguinte: peguei e deixei eles lá no local aonde terminaria terminaria a corrida deles. Mas assim, isso é uma das situações que já aconteceu. Uma das situações. Teve um dia mesmo que eu fui levar um passageiro. Ele é músico, né? Cara, gente, assim, não é um preconceito não, mas ele tem o estilo dele. O cara tava num cheiro tão ruim, que é tipo aquelas pessoas que não é o estilo da pessoa não tomar banho. Gente, ardia. Eu liguei ar-condicionado, eu abri janela, ó. O dia. Mas enfim, é uma das situações que a gente passa aí, quem trabalha de aplicativo. Pessoal, espero não ter delongado muito nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários para o YouTube recomendar esse vídeo a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo também, beleza? Deus abençoe a cada um de vocês. Tudo de bom. Fique com Deus. Tchau, tchau.